Ok, neste vídeo vamos conversar sobre desmielinização, doença desmielinizante, sem, sem especificar exatamente qual doença, se é esclerose múltipla, se é DVIC, se é qualquer outro tipo de doença desmielinizante. O importante é que ocasionalmente essas doenças podem ter aspecto tumefact, e podem simular na imagem tumores. Então você pode receber biópsia aí de placas desmielinizantes que na imagem simula tumor. E eu vou mostrar aqui alguns detalhes para diferenciar a doença desmielinizante de lesão tumoral. Vamos ao primeiro caso. Ressonância magnética axial T1, axial T2. Você já observa múltiplas áreas, múltiplos focos de hipersinal em T2 na substância branca, bilateral, assimétrica. Então isso já é uma coisa que favorece aí doença desmielinizante, o fato de ser bilateral e frequentemente assimétrico. Você tem então focos de hipersinal em T2 na substância branca periventricular, veja que aqui é o ventrículo, então aqui seria a porção superior, o finalzinho do ventrículo, e aqui as áreas de alteração de sinal, e também subcortical. Observe que o eixo longitudinal de cada uma dessas lesões é perpendicular ao maior eixo do ventrículo, isto é, o maior eixo do ventrículo estaria assim, nesse sentido, e o eixo dessas lesões é perpendicular a ele. Isso é muito típico de doença desmielinizante. Observe aqui no FLAIR, veja aí 3 cortes da sequência FLAIR, os focos de hipersinal na substância branca periventricular, na substância branca profunda, bilateral, assimétrica e na substância branca subcortical, e sempre com esse eixo perpendicular ao eixo maior do ventrículo. Observe aqui o eixo maior do ventrículo e observe o eixo maior das lesões, de cada lesão. Nem sempre isso acontece, mas quando isso acontece, é sugestivo de doença desmielinizante. Sagittal flare, observe aqui focos de hipersinal na substância branca subcortical, aqui até muito próximo ao córtex, e veja que aqui é o ventrículo lateral. Observe outro detalhe muito importante. As lesões na substância branca periventricular, elas são orientadas perpendicularmente ao ventrículo. Então dá essa impressão de chamas, né, de uma fogueira, de chamas ou de dedos. Então isso é muito típico da doença desmielinizante. T1 pós-contraste, algumas lesões vão realçar, outras lesões não vão realçar. Então isso é muito típico de doença desmielinizante. Vamos a um segundo caso. Este é um caso que pode facilmente ser confundido com tumor. Você tem aqui axial T2 e você tem, na verdade, uma imagem como se fosse uma massa ou uma pseudomassa, uma lesão com hipersinal bem delimitada. Veja aqui, dá um aspecto até infiltrativo, parece que infiltrou o esplênio do corpo caloso e passou para o outro lado. Então isso aqui muito frequentemente é confundido com massa e pode ser até biopsiado. Veja aqui, lesão no corpo caloso, lesão do outro lado. Quando foi feito T1 pós-contraste, este é o detalhe muito importante que diferencia esse tipo de lesão de tumor, que diz para a gente que essa lesão deve ser uma lesão desmielinizante, não tumoral. Observe o realce. Veja que esta região realçou na periferia, aqui não realçou. Então, um realce anelar incompleto, e o tumor não costuma fazer isso. O tumor costuma fazer um realce anelar completo. A doença desmielinizante, forma pseudotumoral, forma tumefacta, ela faz, a placa, né, desmielinizante, faz esse realce incompleto. Observe aqui, veja que o realce tem desse lado, aqui já não tem realce. Isso aqui é a foice do cérebro realçada. Aqui não tem realce, aqui tem realce. Então isso diz para a gente que essa lesão não deve ser tumor, deve ser uma placa desmielinizante tumefacta. Veja aqui na região onde infiltrou o corpo caloso, o realce está aqui,
mas depois não tem mais realce periférico. Aqui tem alguns focos de realce, mas sempre incompleto, não formam um anel, ok? Então isso é muito importante. Vamos ao terceiro caso. Veja essa lesão, axial T1, axial T2, axial flare. Difícil olhar para isso aqui e afastar um tumor, né? A tendência é a gente olhar e falar, tem uma massa com hipossinal em T1, hipersinal em T2, hipossinal central em flare e hipersinal na periferia, né? Tem edema vasogênico ao redor. Então isso aqui parece muito com uma massa tumoral. Por essas sequências não dá para falar que seja uma placa de desmielinização. Só que aí foi feito contraste, ó, axial T1 pós-contraste, axial T1 pós-contraste, sagital T1 pós-contraste. Veja o realce. Anelar periférico, né, incompleto. Aqui realçou, aqui não. Veja nessa outra lesão. Anelar incompleto, aqui não realçou. Veja aqui. Anelar incompleto. Veja nessa outra lesão. Anelar incompleto. Essa aqui nem realçou nada. Aqui realçou só um pedacinho. Então, lesões com realce anelar incompleto, mesmo que pareçam tumor, devem sugerir como primeira possibilidade doença desmielinizante. Isso é muito importante. Vamos ver um outro caso. Veja aqui, extensa lesão, parece uma lesão, parece um tumor, uma lesão com efeito de massa, sinal heterogêneo, em T2 em flare, hipossinal em T1. Deslocando as estruturas da linha média para o outro lado, isto é, tem um efeito de massa, parece que infiltra aqui o septo pelúcido. Injetou o contraste, veja o tipo de realce, um realce heterogêneo, central. Agora observe isso aqui, veja aqui o realce periventricular e formando parece chamas, né? Chamas de uma fogueira, ou dedos, a partir do ventrículo. Aqui está o ventrículo, em direção perpendicular. Veja aqui o ventrículo e forma esses dedos. Isso é muito típico de doença desmielinizante e isso ajuda bastante quando temos esse tipo de lesão que lembra tumor. Nesse caso aqui era doença desmielinizante também. E nesse caso você veja aqui a perfusão, aonde está vermelho e amarelo é locais de hiperperfusão. Quanto mais azul, menor a perfusão. Então, no local da massa aí, da lesão, da pseudomassa, você tem muito azul, azul escuro, então é uma lesão hipoperfundida. E normalmente, quando você tem um tumor que realça, ele costuma ser hiperperfundido, ele costuma ser ou vermelho ou amarelo, e não azul. Ok? Então isso é uma coisa que fala também a favor de não ser tumor, de ser placa de desmielinização. Vamos a outro caso. Veja só lesão bilateral, assimétrica, múltiplas lesões. Poderia ser, por exemplo, metástases. Só que aí fez o contraste, olha lá, o realce anelar periférico incompleto. Aqui até que ficou completo, um realce nodular, mas essa aqui incompleta. Então, sugerindo aí que sejam placas de desmielinização. Vamos a um outro caso. Observe aqui áreas de hipossinal em T1, hipersinal em T2, hipersinal em flare. Agora, esse aspecto parecendo casca de cebola, parecendo uma cebola cortada, é muito típico da doença desmielinizante, a placa, a esclerose de Balot. A esclerose de Balot tem esse aspecto muito típico, é praticamente patognomônico. Uma doença desmielinizante, você tem lesão do outro lado também. Veja aqui na difusão, tem restrição de difusão e no contraste há um discreto realce. Vamos a um outro caso, observe aqui em flare, veja as lesões bilaterais assimétricas e com eixo maior perpendicular ao eixo do ventrículo. Algumas podem ter restrição de difusão, algumas podem ter realce, outras não. Ok, então nesse vídeo o objetivo foi mostrar aí imagens muito típicas de doença desmielinizante e alguns
detalhes na ressonância magnética que permitem você suspeitar que seja doença desmielinizante e não tumor, ok? Isso é muito importante. Nesse vídeo era isso, obrigado e até o próximo.